Olá pessoal, vamos começar mais um Termômetro 1 para mostrar aqui a classificação geral do Brasileirão 2020, né? Esse ano está um pouco bagunçado os jogos, né? Acabou aqui a 17ª rodada completa, mas os times não estão com os mesmos jogos, né? Teve muito rodada incompleta, então o pessoal fica perdido um pouco na classificação. Vou mostrar aqui em forma de termômetro, né? Veja bem, ó, em azul escuro é a campanha muito boa, em azul um pouco mais claro quem está uma campanha boa, apenas boa, né? Amarelo, uma campanha regular, e depois do laranja aqui, desses vermelhos para baixo, quem está uma campanha ruim. Vamos começar quem está em azul escuro aqui, os protagonistas, né? É o Internacional e o Flamengo, ambos com 34 pontos. Os dois têm 17 jogos, 10 vitórias, tá? E essa nota aqui embaixo aqui é a nota do momento, tá? Calcula a evolução do time, a evolução do ataque, a evolução da defesa. Então ela calcula a tendência do time, a moral do time, tá? Eu vou explicar mais pra frente. Então vamos lá, ó, Internacional e Flamengo, os dois com 34 pontos, né? Os dois com esse Ezinho aqui, com a flechinha aqui, os dois têm evolução. O Internacional começou muito bem o campeonato. Nos 6 primeiros jogos venceu 5. Depois teve uma maré de azar e voltou a evoluir. Os últimos 6 jogos está invicto e inclusive ganhou os últimos 4 jogos, tá? Os últimos 4 jogos do Inter ele venceu. O Flamengo também está em evolução total, começou mal o campeonato. Os primeiros 5 jogos venceu uma só. Depois só foi alegria, né? Os outros 12 jogos venceu 9, né? Os últimos 6 jogos venceu 5. Então quem achou que o Flamengo não ia para frente esse ano, parecia que não ia, evolução total no Flamengo aí. Então esses dois estão lutando pelo título, né? Aqui é quem está uma campanha boa, né? E tá aí nessa área aqui é geralmente quem está lutando apenas pela Libertadores ou tentando aí chegar nos protagonistas, né? No caso o Atlético Mineiro com 31 pontos e o São Paulo com 27, tá? O Atlético Mineiro tem esse R aqui, ó, e uma flechinha para baixo. Quer dizer que na verdade ele regrediu, né? Ele levou um balde de água fria. Ele teve um momento bom, 4 vitórias seguidas, mas nos últimos 4 jogos ele perdeu 2, né? Nos últimos 2 jogos, não vence a 2 jogos, nos últimos 2 jogos ele empatou e perdeu. Então essa mancada aí acabou jogando ele para baixo, né? Na verdade ele não está em queda, ele regrediu, né? Na maior parte do tempo do campeonato ele estava aqui mesmo. E o São Paulo, na maior parte, ele ficou aqui mesmo, tá? Sempre tá mantendo uma campanha boa. Agora vamos aqui, ó, eu chamo aqui no sofá, porque esse pessoal aqui na verdade está assistindo o campeonato, né? Não está ligando pro rebaixamento, está longe do rebaixamento, mas também está longe do título, né? E sempre sobra uma vaguinha para pré-Libertadores. Dessa turma aqui, vamos lá. O Fluminense, tá vendo que tá azulzinho aqui, ó? Apesar de estar aqui, o Fluminense está com moral boa, tá com a tendência de subir aqui, ó. Apesar de ter empatado 2 vezes, mas ele está invicto a 6 jogos, ele ganhou 3 e empatou 3, tá? E tá uma evolução legal, a tendência dele é ir para cima aqui, ó, ficar junto com os coadjuvantes aqui, tá? E o Palmeiras, apesar de estar aqui, também que a nota dele aqui, o NM aqui tá laranja, ele tá uma tendência de cair, tá? Ele foi o último invicto a cair no Brasileirão, mas quando caiu sem parar, né? Faz 4 jogos que não vence. Na verdade foi 4 derrotas, né? Faz 4 jogos que nem empata nem ganha, só perde. Então o Palmeiras tá uma tendência de queda aqui, tá? Agora vamos aqui na corda bamba, essa área aqui, ó, essa área aqui meio laranja e tal, o pessoal tá na corda bamba. Por que corda bamba? Qualquer coisa, qualquer falha, eles podem cair pro rebaixamento, né? Então vamos lá. Qual é o destaque nessa turma aqui? O Grêmio está em amarelo aqui. Na verdade o Grêmio não está em evolução, mas o Grêmio tem um destaque muito bom na defesa, né? Tirando o Fortaleza e o Internacional, o Grêmio tem a melhor defesa do campeonato, apesar de estar nessa área aqui, ó. O problema do Grêmio é que ele empata muito, empatou 9 vezes, né? Mas a tendência dele é que ele suba, ele está tranquilo no campeonato. E o Bahia, tá vendo esse R subiu aqui, ó? Na verdade o Bahia não está em evolução, não está crescendo, na verdade ele está em recuperação. Ele começou o campeonato bem, né? Começou o campeonato bem, mas depois foi caindo, ficou 9 jogos sem vencer. E agora não, agora os últimos 6 jogos ele venceu 3, né? O Bahia tem 5 vitórias, as 2 primeiras vitórias foram nos 2 primeiros jogos dele, e nos últimos 6 jogos ele venceu 3, né? Então, inclusive no último jogo, que venceu o Atlético Mineiro. Então ele está aqui em recuperação, aqui, ó, recuperou e está nessa área aqui, essa área que o pessoal foge do rebaixamento, ele tenta correr. E aqui mais para baixo o Vasco,
vendo que o Vasco tá vermelhinho aqui, ó. O Vasco está em queda livre no campeonato. Começou muito bem o campeonato, mas agora está em queda livre. Nos últimos 6 jogos dele, ele perdeu 5 e empatou 1. Nos últimos 4 ele perdeu, né? Nos últimos 12 jogos, ele só venceu 2. Tá? Dessas 5 vitórias aqui, foi as 3 vitórias, foram os 3 primeiros jogos. Depois, outras 12 jogos, ele só venceu 2. Está em queda livre no campeonato. A tendência dele é virar saco de pancada no campeonato, né? Então aqui vai um alerta também pro Vasco, o pessoal aí, ó. Tomar cuidado, que está em queda total. E os outros estão se mantendo aqui, tá vendo? Os outros tá com a nota aqui, não tá da mesma cor, então eles estão se mantendo. Corinthians, apesar da goleada de 5-1, ele está se mantendo aqui. Agora quem está pendurado, essa área aqui laranja um pouco mais escura, é quem está pendurado, né? Na verdade, esse pessoal aqui que eles têm que fazer? Lutar para puxar o pé de alguém aqui, ó. Porque eles estão na área do rebaixamento e estão sozinhos, não tem ninguém para lutar aqui. Eles têm que puxar alguém para baixo. No caso, pelo jeito, na tendência vai ser o Vasco, né? O Curitiba e o Bragantino, também que tá, a moral deles está um pouquinho acima. Por quê? Últimos jogos eles venceram, né? O Bragantino venceu o último jogo, né? Ele empatou, os últimos 2 jogos não perde, ele empatou e venceu o último jogo. O Curitiba, nos últimos 3 jogos, ele venceu e empatou. Perdeu no último, tá? Mas eles não estão tão ruim assim. A tendência é que eles subam um pouquinho. E o Goiás aqui, ele está no fundo do poço, tá? Aqui é os times que esperam aqui a sentença final para acabar o campeonato e rebaixar, tá? Então tem que correr muito. A moral dele não está tão baixa assim, está um pouquinho melhor. Ele vem de 2 empates seguidos, né? Mas por enquanto está aqui, vai ter que lutar mais para crescer, tá? No campeonato e sair dessa zona aqui. Então é isso aí, gente. Esse é o Campeonato Brasileiro 2020, depois da 17ª rodada, tá bom? Quem gostou, se inscreva, né? Dá um like aí, que eu vou continuar mostrando as estatísticas para vocês, evolução de ataque, evolução de defesa e tudo mais. Obrigado, até mais.